agora, porque para não perder muito tempo enquanto vocês estão entrando na sala. A ideia hoje é a gente trabalhar a questão das demonstrações das mutações do patrimônio líquido e as demonstrações de lucros e prejuízos acumulados. São duas demonstrações bastante importantes. A gente analisar a estrutura dessa demonstração, né, e para vocês poderem fazer a análise dessas estruturas quando vocês estiverem trabalhando com empresas ou analisando empresas. Também para não ficar só com aquela atividade que a gente tinha combinado no início do semestre, então vocês vão estar me entregando uma atividade que eu postei hoje para vocês, valendo 4 pontos, e o restante do trabalho que vocês estão fazendo sobre as empresas lá, Sinqia, Movida e outras empresas aí que vocês estão trabalhando. Vocês vão fazer a análise de todos os índices que a gente está comentando, né, de inadimplência, de insolvência, o índice o próprio rentabilidade de Dupont, e mais aqueles índices, melhorar aquelas análises que já tinham sido feitas, né? E os índices de rentabilidade, endividamento e etc. E tal. E assim, a gente já tem 2 notas para compor a minha parte, que é a parte do professor, e mais a nota do projeto Inter, que vai compor a outra metade da nota. Tá? E aí a gente pode começar. Bom, são 19h05, o pessoal ainda não chegou, mas eu também não sei se eles vão chegar. Sim, pode falar. Esse trabalho do grupo que a gente estava pesquisando, tem até quando para entregar? Então, vamos conversar sobre isso. Eu queria, pelo menos, eu queria já estar analisando, trabalhando já dando uma olhada nessa primeira parte, no que vocês mandaram e fizeram agora, tá? O termômetro de solvência e o giro de rentabilidade de Dupont, eu queria estar analisando, porque, se eu não me engano, eu vou ter que entregar as notas pelo menos até o dia 19 de junho, porque aí já entra a parte de exame e coisa assim, entendeu? Então, eu queria ver se vocês conseguem entregar até dia 8 de junho. Teria mais 1 semana e meia para rever esse trabalho, tá? Perfeito. 8 de junho. Aí eu tenho 1 semana para corrigir, basicamente. Estou mandando hoje, então, hoje tem uma atividade valendo nota para vocês estarem trabalhando e me entregar, teoricamente, a semana que vem também. Mas como está tendo muito atraso nos trabalhos, e eu estou cobrando 2, 3 semanas depois, eu queria estar com as notas fechadas praticamente lá pelo dia 15 de junho a 20 de junho, tá? Para vocês já saberem, ó, quem vai fazer uma atividade para mim de exame e quem já está aprovado, né, para já estar liberando, tá? Porque a semana do dia 22 de junho, se eu não me engano, já é a semana de exames, tá? Eu não sei, por enquanto, como é que não me parece que o professor Rogério vai fazer uma prova institucional no 2º bimestre. Não faz sentido, não tem como, tá? Então, acho que a gente vai trabalhar muito mais nessa linha que eu estou adotando, tá? Se houver mudanças, ele ficou de fazer uma reunião com os professores. Se houver mudanças, aí eu comunico com vocês e a gente conversa outra opção, tá? Mas, em princípio, vamos combinar assim, tá bom? Ok? Todo mundo entendeu? Vou mandar isso por escrito para daí ficar tudo tranquilo também, tá?
Quanto à segunda parte do projeto Inter, que vai estar valendo nota aí para vocês, acho que a maioria dos trabalhos, a não ser um ou outro que estava muito fraco, que as notas vieram muito ruins, que tem que refazer, tem que repesquisar. Os demais é mais trabalhar já na conclusão e ver se o problema que estava sendo investigado e os objetivos do projeto foram atingidos ou não foram atingidos, e explicar o porquê do sim ou não, né, se foi atingido ou não, tá bom? Pelo menos eu sei que o trabalho do Diego, aí, que ele acabou mandando para mim, eu dei uma olhada, eu já estava bastante adiantado, tá? Ok? Tranquilo? Beleza. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente... Essa última demonstração, ou essas duas, são as duas últimas demonstrações de balanço importantes, né, para estarem compondo a estrutura das informações que as empresas SA divulgam semestralmente para o mercado. Então, a estrutura do balanço das mutações de patrimônio líquido é uma das mais importantes, porque ela mostra o que aconteceu com o patrimônio líquido da empresa, os fluxos de valores que estão compondo esse patrimônio, as reservas que estão sendo constituídas, as distribuições de dividendos que estão sendo realizadas mediante ou saque contra reservas ou distribuição de lucro, né, para os acionistas. Então, basicamente, mostra todo o destino, né, do lucro líquido da empresa. Tá? Basicamente, o lucro líquido. Fora isso, tem ainda algumas outras reservas, que são reservas que a empresa pode estar fazendo, que vão estar afetando o patrimônio, como, por exemplo, uma reserva de reavaliação de ativos. Então, o que seria isso? Eu tenho um imóvel, né, onde está instalada a minha fábrica, e esse imóvel o valor de mercado dele, contábil, está extremamente defasado com relação ao valor de mercado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reavaliação desse imóvel. Tá? E, com isto, eu vou lançar no ativo o novo valor, contabilmente, do meu imóvel de mercado, e a contrapartida disso vai ser a conta de passivo. Tá? É o patrimônio líquido. Então, mas isso a gente vai ver com calma. Então, a ideia é... Eu posso fazer uma demonstração de mutação de patrimônio líquido e eu posso fazer uma demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A demonstração de patrimônio líquido é obrigatória por lei. Tá? O que acontece? Dentro da demonstração de patrimônio líquido, eu já tenho uma demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Eu vou mostrar para vocês mais na frente, né, como é que isso está. Tá? Então, se eu fizer uma demonstração de mutação de patrimônio líquido, eu não preciso, né, elaborar essa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Tá? Então, basicamente, o que acontece? A DRE apura o lucro e a demonstração de lucros ou prejuízos e lá mostrar um caminho que esse lucro está sendo levado. Né? Você vai ter distribuição de dividendos, vai ter composição, né, até a contabilização do patrimônio líquido. E isso já está englobado aqui nessa demonstração de patrimônio líquido, como já tenho falado. Bom, a legislação que se aplica a essas duas demonstrações é a instrução da CVM 59, que fala da obrigatoriedade da demonstração de mutações de patrimônio líquido para companhias abertas e a lei das SAs. Tá? Depois, existem normas e instruções, essa instrução de como elaborar, né, essa demonstração de mutação de patrimônio líquido, e também aqui a lei das SAs disciplina a demonstração
de lucros ou prejuízos acumulados. Então, caso a empresa optar por elaborar e publicar uma demonstração de mutação de patrimônio líquido, a demonstração de lucros acumulados será publicada desde que as informações já estão incluídas aqui, né? Que a gente já conversou, que eu já falei também. Bom, então, patrimônio líquido, o que é? É o valor contábil que pertence aos sócios acionistas, né? São os recursos que eles aplicaram, aportaram na empresa. De acordo com a lei das SAs, compõe o patrimônio líquido capital social, reserva de capital, reserva de reavaliação, reservas de lucros e lucros ou prejuízos acumulados. Então, o capital social é o aporte feito pelos sócios, que pode ser capital, recursos aportados e capital totalmente subscrito, né? Ou eu tenho uma parte que foi subscrita e uma parte a realizar, né? Um capital que ainda não foi integralizado em dinheiro, ou em bens também, né? Então, eu tenho o capital social subscrito e integralizado e o não integralizado. Tá? As reservas, então, não constituem valores em dinheiros, mas são percentuais pré-definidos pela legislação ou pelo estatuto social da empresa. Tá? Não podem ser distribuídas aos acionistas ou às partes interessadas como lucros ou dividendos. Tá? Então, a maioria das empresas, no seu estatuto social, já define, tá? E até a própria lei das SAs também já define qual é o percentual que eu tenho que estar alocando para essas reservas. Então, a reserva de capital, que é a primeira das reservas, ela não transita pela demonstração de resultados. Ela não se origina no resultado da empresa. São fatos contábeis, né, que ocorreram ao longo do exercício. Como, por exemplo, ágio na emissão de ações. Então, a empresa foi fazer um follow-on, foi fazer um aumento de capital, através de emissão de novas ações, e o mercado pagou um ágio sobre o preço das ações. Então, isso vai estar na minha reserva de capital. Doações ou subvenções para investimentos, né, recebidas pela empresa, vindas, está faltando o N aí, vindas da iniciativa pública ou privada. Né? Muitas empresas aí devem estar recebendo doações de outras empresas. Eu sei, por exemplo, que a Positivo tem uma parceria com a Clabin para fazer respiradores. A WEG desenvolveu também respiradores e deve estar recebendo doações ou subvenções de outras empresas. Então, tudo isso vai fazer parte do capital dela através da reserva de capital. Tá? Depois, qual é o destino dessa reserva de capital? Bom, primeiro, eu posso estar absorvendo prejuízos acumulados através da minha reserva de capital. Tá? Primeiro através de lucros acumulados, depois através da reserva de capital. E aqui eu estou me lembrando da empresa Taurus. Não sei se tem alguém aqui da Taurus. Ela está com um patrimônio líquido negativo. Então, o que acontece? Quando ela começou a ter esse patrimônio líquido negativo, o que ela acabou fazendo? Né? Ela acabou absorvendo no capital os lucros, os prejuízos acumulados, e depois veio absorvendo esses outros prejuízos com essa reserva de capital. Tá? Eu posso fazer, se eu tenho um valor em reservas de capital muito elevado, eu posso incorporar isso, tá, ao meu capital, sem alterar o valor nominal da ação. Tá? Ou distribuição, que eu faço isso, distribuindo novas ações para os meus acionistas. Tá? As partes beneficiárias, né, eu posso estar pagando, através dessa reserva de
capital, empréstimo de sócios que fizeram para a empresa. E eu posso estar pagando também dividendos a ações preferenciais quando essa vantagem é assegurada pelo estatuto. Tá? Eu posso transformar essa reserva de capital em pagamento de acionistas. Via de regra, o que eu tenho visto, por exemplo, a Itaúsa, que é a holding ali do Banco Itaú, ela andou fazendo bonificações para os acionistas através da reserva de capital. Ela incorpora a reserva de capital ao patrimônio líquido e distribui novas ações para os seus acionistas. Tá? Basicamente é isso que ela faz. Ultimamente ela está comprando mais coisa, então ela não tá mais fazendo essas benesses para os seus acionistas. A segunda reserva importante é a reserva de reavaliação. E a gente tem visto aí nos últimos anos muitas empresas reavaliando seus ativos permanentes ou imobilizados. Por quê? Porque houve uma valorização de imóveis no mercado, valorização dos terrenos, e isso eu tenho que estar retratando na minha contabilidade. Tá? Então, esse procedimento ele só é válido se eu tiver, no mínimo, 3 avaliações por peritos, tá? Para servir como base, né, documental, prova documental, para estar efetuando esses lançamentos. Tá? Ou uma empresa juridicamente constituída para essa finalidade. Os valores para a constituição dessa reserva de reavaliação, né, terão origem nos lucros acumulados classificados já em patrimônio líquido. Tá? Então, eu tenho reserva de reavalio o meu imobilizado e, na contrapartida, eu vou estar reconhecendo essa reserva de reavaliação no patrimônio líquido, né, que mais tarde eu posso até estar incorporando. As reservas de lucro. Né? Aí as reservas de lucro ou prejuízo são apuradas na DRE, né? É a transferência do resultado final, né? Quando a administração da companhia vai destinar, né, o que ela vai fazer com o lucro líquido. Então, dessas reservas de lucro, eu tenho algumas que são importantes. Reserva legal. Reserva legal, ela está, inclusive, na lei das SAs, é 5% do lucro tem que destinar a essa reserva. Até o montante de 20% do capital social da empresa. Depois eu tenho reservas estatutárias, que são criadas no estatuto. E por que as empresas criam essas reservas? Para não distribuir lucro. Tá? Muitas vezes a empresa não quer distribuir lucro, quer ter mais garantia de recursos para investimento, né? E cria essas reservas estatutárias. Reservas para contingências, o que a gente tem? E aí eu estou me lembrando da Vale do Rio Doce, a própria Petrobras. Tá? A Vale do Rio Doce, em função de Brumadinho, das outras barragens, o que ela criou? Ela criou uma reserva de contingências onde ela está fazendo provisões aí de 4, 5 bilhões de dólares em função de processos que ela pode ter e em função de recuperação do solo degradado da mata. Né? Já a Petrobras, ela criou essas reservas de contingência em função dos processos que as empresas e os acionistas americanos fizeram contra a má gestão que houve aí no período contra a empresa. Tá? Depois, a reserva orçamentária é uma reserva que eu estou olhando, eu estou buscando preservar recursos para realizar investimento na minha empresa. Em vez de estar distribuindo todo o resultado, eu estou separando parte desse resultado para ter sempre recursos, né, caixa suficiente para continuar investindo na minha empresa. Eu não tenho mais visto essa reserva orçamentária nos balanços, tá? Pelo menos assim, não me lembro de ter visto. Reservas de lucro a realizar, quando eu tenho, por exemplo, a venda de um imóvel
cujo pagamento vai ser dado em 2, 3 anos, né? Parcelas de 2, 3 anos. E aí eu crio essa reserva de lucro, de recursos de caixa que eu reconheço a venda, pelo regime de competência, né? E lanço isso para reservas de lucro. Bom, então a reserva legal, como comentar, garantir a integridade de capital, é utilizado somente para compensar prejuízos ou aumentar a conta de lucro líquido, né? São 5% destinado para a constituição dessa reserva e não pode exceder a 20% do capital social. As estatutárias são criadas pelo Estatuto da Empresa, né? A de contingência eu vou ter que fazer da forma mais adequada possível, né? A Assembleia Geral é que vai estar dizendo se pode ou não pode constituir essa reserva de contingência, né? E vou destinar parte desse lucro para a formação do lucro, para a formação dessa contingência. Então, aqui é o caso da Petrobras, da Vale. Essa reserva é opcional e a proposta da administração deverá indicar a causa da perda prevista para justificar essa constituição. Então, eu tenho que dizer o porquê que eu estou constituindo essa reserva, né? Depois, a reserva orçamentária é mais para garantir a expansão da empresa, tem que também ser aprovada pela Assembleia Geral. Reserva de lucro a realizar, nesse caso específico, eu tenho que o lucro social em que os lucros ultrapassem o valor total deduzido dos valores destinados a outras reservas. A Assembleia Geral poderá destinar excesso à constituição de reservas de lucro a realizar. Só ler isso aqui direitinho, que eu não estou conseguindo ler com vocês aqui. Então, o que quer dizer aqui? Reserva de lucro a realizar. No exercício social em que os lucros a realizar ultrapassem o total deduzido dos valores destinados a outras reservas, a legal, que está faltando uma L, estatutária de contingências, a Assembleia poderá destinar o excesso à constituição dessa reserva de lucros a realizar. Lucros a realizar representam vendas a prazo realizável após o término do exercício seguinte. Pode ocorrer que a companhia venha a apurar um lucro líquido contábil sem o correspondente acréscimo financeiro, tá? Nessa reserva de lucro. Os dividendos, né? O que acontece? Quando eu tenho a questão do lucro líquido dos acionistas, né? Eu vou pegar esse lucro, uma parte eu vou constituir as reservas e a outra parte eu vou distribuir para os acionistas, que é chamada de dividendos. Eu tenho duas formas de distribuir resultado para os acionistas. A primeira é através de juros sobre o capital. Isso as empresas fazem, de um modo geral, ao longo do ano, no primeiro semestre e segundo semestre. E o juros sobre o capital é uma parcela que a empresa deduz da base de cálculo do imposto de renda. Por isso que muitas delas fazem isso. E os acionistas, eles pagam 15% de imposto de renda sobre esses juros sobre o capital. Na realidade, quando cai na conta do investidor, já cai pelo líquido, já descontado o imposto de renda. Depois eu só lanço isso no meu imposto de renda como investimentos tributados diretamente na fonte. Já os dividendos são resultados não tributáveis, né? Porque a empresa já paga imposto de renda sobre o lucro e contribuição social,
Logo, os dividendos, a parte que sobrou depois da destinação das reservas, é o que sobrou que eu vou estar pagando para os meus acionistas. Tá? Bom, pela legislação, eu tenho dividendos obrigatórios, que é uma parcela de lucros estabelecidas no Estatuto. A lei das SAs fala que no mínimo 25%. Eu tenho, por exemplo, a Itaúsa agora, como ela está comprando uma empresa que tem essa pandemia, ela não sabe muito bem como é que vai ficar, ela decidiu que vai distribuir até... São 4 parcelas de dividendos de 2 centavos por ação, até abril do ano que vem. Mas, fora isso, ela vai fazer os complementos com juros sobre o capital assim que a economia começar a retomar e que ela consegue enxergar um pouco melhor. Eu tenho, por exemplo, uma empresa que se chama AES-Tietê, que é de energia elétrica, e ela distribui 110, 115% do lucro do trimestre aos seus acionistas todo final de trimestre. Por quê? Porque ela não precisa fazer investimentos, ou ela tem capital suficiente, caixa suficiente para fazer investimentos, e aí está distribuindo esses dividendos. Tem outras, por exemplo, a Itaú, o Banco Itaú estava distribuindo 45% do lucro e agora, com esse negócio da pandemia, está distribuindo só 35% do lucro para os acionistas. O resto ele está aguardando e capitalizando. Bom, mais 10 minutos e aí a gente vai ter que... Eu vou ter que mandar mais um link para vocês. A outra coisa são os dividendos de ações preferenciais, que também é em função do estatuto da empresa e que pode ser fixo, né, ou um dividendo mínimo, né, que a legislação hoje obriga, que é 25%. Quando o estatuto é omisso em relação aos dividendos, o que acontece? Eu tenho que calcular o lucro da empresa e a legislação determina que 50% desse lucro tem que ser distribuído para os acionistas. Tá? Então, como é que se faz o cálculo desse distribuição desse dividendo? É obrigatório quando o estatuto é omisso com relação aos dividendos. Eu tenho montante para reserva legal, montante para reserva de contingência, montante destinado à reserva de lucros a realizar, depois reversão de reservas de contingência se houver, reversão de lucros a realizar registrados anteriormente que tenham sido realizados no exercício. Né? Aí eu tenho a base de cálculo ajustado e eu calculo 50% dessa base de cálculo, né, como sendo o meu dividendo obrigatório. Tá? Então, uma conta bastante simples, é só respeitar aí o destino, né, para as devidas reservas e reversão de reservas se ocorrer no meio do caminho. Tá? Bom, então isso era com relação à demonstração de mutação de patrimônio líquido, tá? Que está afetando. Quando a gente fala da estrutura da demonstração de lucro ou prejuízo, eu vou estar trabalhando com as determinações do artigo 186 da Lei das SAs. Tá? Então, eu tenho que ter o saldo inicial, eu vou trabalhar com os ajustes que irão ocorrer em exercícios anteriores, vou trabalhar com as reversões de reservas de lucros, se houver, tá? E eu tenho que atentar também para as transferências para reservas, dividendos, parcela de lucros incorporado ao capital e o saldo final do período. Tá? O que a gente considera como ajustes de exercícios anteriores? Cálculo de imposto de renda indevido, cálculo de uma receita indevida. Isso é bastante normal dentro das empresas SAs, a gente tenta evitar isso, né, mas acontece e que eu posso estar superavaliando ou subavaliando alguma informação e eu vou ter que fazer uma retificação no semestre no ano seguinte. Não é uma
coisa que é o nosso imposto de renda. Tá? Bom, e essa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela deverá indicar o montante de dividendos que eu vou estar distribuindo. Tá? E essa demonstração, ela pode ser incluída dentro da demonstração de mutação do patrimônio líquido, como mencionado anteriormente. Então, na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, eu tenho aqui saldo inicial da empresa, da demonstração, os ajustes que foram feitos ao final do período, reversões de reservas, lucros ou prejuízos do exercício atual, saldo à disposição dos proprietários, menos as destinações que eu estou dando. Então, reserva legal, estatutária, contingência, a realizar e obrigatória. Então, aqui eu tenho meu saldo final, né, dessa minha demonstração de lucro ou prejuízos acumulados. Quando eu olho essa demonstração dentro da mutação do patrimônio líquido, o que nós temos aqui nesse quadro? Nesse quadro, eu tenho capital realizado e integralizado, reserva de capital, que não tem nada, reserva legal, que eu já tenho um saldo do ano anterior, de 2006, reserva estatutária de contingência, reserva de lucro a realizar e lucros acumulados, que ficou lá na minha conta de lucros acumulados. A soma de tudo isso vai dar 206.600. E aí eu vou vir fazer os ajustes aqui. Esses são os ajustes que eu vejo na minha demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Vou estar lançando aqui nessas contas, se houver. Tá? Depois, aumento de capital, se houver também. Aumento de capital com lucros e reservas ou aumento com subscrição de novas ações. Tá? Depois, reserva de contingências, reservas de lucros a realizar e outros. E depois aqui a destinação. Aqui eu tenho o lucro ou prejuízo do exercício atual, 62, e as reservas, né, o destino proposto pelos administradores à Assembleia Geral, que é a reserva legal, reserva estatutária, reserva de contingência, reserva de lucro a realizar e dividendos obrigatórios que eles vão pagar. Tá? Então, se eu somar aqui embaixo, saldo final do exercício em 31/12 de 2007. O total do patrimônio, mais todas as reservas, né, e mais o lucro do exercício, e menos essas destinações, eu tenho um total de 271.800. Para ver se a conta bate, o que vai acontecer? Eu vou pegar exatamente o saldo inicial do período, somar as entradas, né, menos essa saída, e tem que bater exatamente o mesmo valor, 271.800. Tá? Então, com isso, eu tenho exatamente um mapa das movimentações que ocorreram dentro da empresa no exercício de 2007, tá? Nesse exemplo. Aqui é o mesmo quadro, só que ele é de forma mais abrangente com relação a essa questão de capital social. Eu tenho capital subscrito, o a realizar e o realizado. Depois eu tenho aqui a ágio sobre emissões de ações, doações, reservas de reavaliação, né? E aí as demais reservas também, para chegar aqui nos lucros acumulados e o total. Tá? O resto aqui nessa coluna da esquerda são todos os dados que a gente já tinha visto no anterior. Então, esse é a aula que eu queria estar mostrando hoje para vocês. Eu disponibilizei para vocês esse material e também encaminhei para vocês 2 exercícios. O primeiro, que vai trabalhar com essa questão de cálculo de dividendo omisso, né? de estatuto omisso, de distribuição de dividendos, e um outro que vai mostrar a mutação de patrimônio, que vocês vão ter que elaborar para mim, a mutação de patrimônio
da empresa, tá? E aí, para isso, eu estou publicando para vocês o balanço patrimonial nos anos de 2017 e 2018 e publicando também a demonstração de resultados de 2018. E com essas bases, vocês podem estar montando aqui o saldo inicial do período e fazendo os lançamentos que forem pertinentes para buscar aí o saldo final dessa mutação de patrimônio líquido. Vamos lá, temos 1 minuto para as dúvidas antes de eu liberar para vocês mais um link. Comentários, dúvidas? Professora, essas reservas, eu estou vendo aqui, a empresa ela pode ter todas elas ou tem alguma restrição? Não, eu posso constituir quantas reservas eu quero. Quantas reservas eu quero. Tá? A obrigatória é reserva legal e lucros acumulados. Tá? O resto, cada empresa, em função daquilo da necessidade dela, ela vai estar criando as reservas. Tá? Bem isso. O que eu tenho visto mais é reservas agora de reavaliação de ativos. Isso sim, porque os preços ficaram, os ativos imobilizados nas empresas ficaram muito defasados.